Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse novo episódio do Pratica Onco. Meu nome é Dr. Ângelo Bezerra, aos lados dos meus amigos Daniel Sargiotto. Tudo bom, gente? Também de novo. Marcos Camandarova. Olá, pessoal, mais um episódio. E hoje a gente tem o prazer de trazer aqui uma grande especialista em tumores ginecológicos, doutora Samantha Cabral, que é especialista em tumores ginecológicos, né? E ela atua no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Ela tem doutorado pela Universidade de São Paulo e atua também no Hospital Santa Catarina Paulista. Além disso, uma grande amiga nossa, né, Marcos? Uma grande oncologista. Para trazer ela aqui foi caro, viu? Royalty lá em cima, viu? Mas valeu a pena. Valeu a pena. Samantha, você, como uma boa gaúcha que é e atuando aqui em São Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vamos falar hoje sobre câncer de colo de útero, né? Super importante. Samantha, seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigado pelo aceite aí do nosso convite. Olá, pessoal. Muito obrigada, Ângelo, Daniel, Marcos, pelo convite de estar aqui. É sempre muito gratificante para mim falar de câncer de colo de útero, que é um assunto que eu gosto muito, que eu estudo bastante, e de tanta relevância esse assunto, né? Por que o câncer de colo de útero é um assunto tão relevante? E a gente trouxe esse artigo de quimioterapia de indução para a nossa discussão hoje. Porque o câncer de colo de útero, ele é a terceira neoplasia maligna mais frequente em mulheres no Brasil. E, infelizmente, a maioria das nossas pacientes, 70% das nossas pacientes, são diagnosticadas em fase de doença localmente avançada na pelve, em que o tratamento não é mais cirúrgico e que o tratamento se baseia em quimioterapia com radioterapia. Então, a gente trouxe esse estudo para a gente discutir e a gente vai ilustrar o tema com um caso clínico. Tá? Então, um caso clínico muito comum do nosso dia a dia de oncologista focado em câncer ginecológico. Ótimo. Então, vamos começar com uma paciente feminina, 44 anos, que começa com sangramento menstrual com sangramento vaginal entre as menstruações e dor na relação sexual. E aí ela procura o ginecologista com essa queixa, ela é examinada. No exame físico inicial, o ginecologista já visualiza uma tumoração no colo do útero, faz a colposcopia, faz já a biópsia no consultório, e no exame físico ele já percebe um certo encurtamento do paramétrio à esquerda. Então a gente está diante de um câncer, de um tumor no colo do útero, que parece já acometer o paramétrio. Então ele aproveita e já faz a biópsia no consultório, e a gente tem o diagnóstico de um carcinoma escamoso do colo do útero, que é o subtipo mais comum HPV relacionado. Nesse momento, a paciente precisa ser estadiada. Ela tem o estadiamento clínico e a gente vai fazer o estadiamento com imagem. Então, nesse momento, a gente pede uma ressonância de pelve e uma tomografia de abdômen superior e tórax. Essa paciente, ela não teve acesso ao exame de PET-CT, que é um exame mais sensível para o estadiamento fora da pelve, mas nesse caso a paciente traz só a tomografia do abdômen superior e do tórax. E o que esses exames revelam? Revelam que o tumor, ele tem 4,5 centímetros no colo do útero, com extensão ao paramétrio esquerdo, e não tem comprometimento linfonodal, tanto na ressonância de pelve quanto na ressonância do abdômen superior, né? Não tem linfonodos paraórticos e também não tem metástase à distância. Então, nesse momento, a gente tem a informação de um diagnóstico numa mulher jovem, sem nenhuma comorbidade, previamente saudável, um SEC de colo de útero 2B. Ok. Como vamos tratar essa paciente? Samantha, então só para a gente... Vocês acham? Só para a gente revisar aqui, né? A gente está diante, então, de uma paciente de 44 anos,
com uma queixa bem comum, né, Sá, que é a parte do sangramento vaginal, né? E aí a gente está diante de um tumor localmente avançado. Então é um carcinoma epidermoide localmente avançado numa paciente de 44 anos. Correto, Marcos? Correto. 70% dos casos são diagnosticados com doença localmente avançada na pelve. Então, uma situação, infelizmente, muito comum. Tá. Samantha, então, nesse caso, minha amiga, você já falou pra gente como que você estadiou, e nesse caso, então, como é que você tratou? Qual foi o estudo que você usou e os dados que você usou para fazer o tratamento dessa paciente? Bom, por 20 anos, né, desde 1999, a gente vinha tratando essas pacientes com câncer de colo de útero localmente avançado, com radioterapia e cisplatina semanal concomitante à radioterapia. Esse esquema de tratamento, esse protocolo de tratamento para a doença localmente avançada, cura em torno de 60% a 70% das pacientes. Por outro lado, 30% a 40% recidivam da doença. Então, ao longo dos anos, foram realizados uma série de estudos tentando intensificar o tratamento para aumentar a chance de cura dessas pacientes. E esses tratamentos nunca trouxeram resultados muito animadores. Até que em 2023 foram apresentados os dados de 2 estudos fase 3 que mostraram ganho em sobrevida global com a intensificação do tratamento. Um deles, o Interlace Trial, que é o foco da nossa discussão de hoje, que avaliou a intensificação de tratamento com quimioterapia de indução, e o estudo A18, que intensificou o tratamento com a incorporação de imunoterapia pembrolizumab, concomitante à cisplatina junto com a rádio, seguido de uma fase de pembrolizumab de manutenção. Lembrando que nesse contexto de doença localmente avançada, o pembrolizumab ele está aprovado em bula no Brasil apenas para estadiamento FIGO 3 e 4A, que não é o caso da nossa paciente. A nossa paciente, ela tem estadiamento 2B. Então, SEC, colo do útero, 2B, paciente previamente rígida. Será que a gente pode, então, fazer o protocolo do Interlace Trial para essa paciente, que é fazer quimioterapia de indução? Sim, e eu vou mostrar por quê para vocês. Então, vamos lembrar como que é o desenho desse estudo. Então, quem foram as pacientes incluídas no Interlace Trial? São pacientes com câncer de colo de útero, estadiamento FIGO 2008, 1B1 com linfonodos comprometidos, estadiamento 2, 3B e 4A. Então, essas pacientes, elas foram randomizadas para receberem o tratamento padrão de radioterapia com cisplatina concomitante à rádio, seguido de bracterapia, ou randomizadas para esse braço experimental de quimioterapia de indução. Como foi a quimioterapia de indução? Carboplatina ao CD2, paclitaxel 80 mg por metro quadrado por semana, por 6 semanas. Na 7ª semana, as pacientes já iniciavam o tratamento padrão de quimiorradioterapia com cisplatina. E, na sequência, realizavam a bracterapia. Então, é importante lembrar que foram 6 semanas de quimioterapia de indução e na 7ª semana já começava a quimiorradioterapia. E aqui eu gostaria de salientar alguns dados importantes das características das pacientes desse estudo. Primeiro, 70% das pacientes, na verdade, 80% das pacientes, 80%, estadiamento FIGO 2008, 2B. Tá?
e 60% linfonodos negativos, que é uma população de um menor risco, se a gente for considerar a população do A18. O A18, 80% das pacientes tinham linfonodos comprometidos. Então, aí a gente já vê uma diferença desses dois estudos, tá? Um outro ponto interessante, as pacientes do Interlace Trial, do estudo Interlace, a maioria não foi tratada com radioterapia de alta tecnologia. Apenas 60% das pacientes realizaram radioterapia e MRT com um BRAC e outras técnicas de radioterapia, incluindo pouquíssimas pacientes realizaram, por exemplo, braquiterapia guiada por imagem. No outro extremo, o A18, 88% das pacientes fizeram IMRT ou VMAT. Grande parte recebeu braquiterapia guiada por imagem. Então, a gente tem essas diferenças de característica da população que fazem a gente raciocinar com a paciente na nossa frente qual é o perfil da nossa paciente para tentar escolher o melhor tratamento com base nas características da nossa paciente e das características das pacientes que foram incluídas nesses dois estudos. Então, são populações um pouco diferentes, tá? Então, a nossa paciente estadiamento 2B, com linfonodo negativo, ela tem mais critério para ser tratada aos moldes do Interlace Trial. E por que a gente pensa em fazer o protocolo do Interlace, a quimioterapia de indução? Porque é um estudo com ganho significativo em sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Como a gente fica feliz quando a gente tem um estudo que traz ganho em sobrevida global. A gente consegue curar mais pacientes com essa intensificação de tratamento. Então, foi um estudo que ele teve um recrutamento longo, e a gente tem um segmento longo aí de mais de 60 meses, e a sobrevida global em 5 anos passou de 72% para 80%. Um ganho absoluto de 8%. Então, é um ganho significativo se a gente for pensar que o ganho que a gente tem com a cisplatina concomitante nos estudos iniciais lá de 1999 e 2000 gira em torno aí de 6 a 7%. Então, é um ganho tão significativo ou mais que a incorporação da cisplatina. Então, não é um estudo que a gente deve deixar de lado, a gente tem que discutir, tá? Então, para essa paciente, eu optei por fazer o Interlace Trial, que é a quimioterapia de indução com carboplatina e paclitaxel semanal, 6 semanas, e comecei a radioterapia na 7ª. Entretanto, apesar da gente ter um estudo positivo com ganho em sobrevida global, não é para todas as pacientes, porque essa intensificação de tratamento agrega toxicidade. Então, a paciente ela tem que ter um bom performance, porque a gente vai ter toxicidade hematológica. E o grande medo é você ter toxicidade hematológica que vai impactar no principal tratamento, que é a radioterapia. Então, a gente tem que seguir essas pacientes de perto, monitorar a parte hematológica, usar suporte de fator de crescimento de granulócito quando necessário, para não atrasar o tratamento definitivo de quimio-rádio. Isso é bem importante. Muito tá? bom. Ouça, e como apesar é que foi, desse aumento de toxicidade... Como é que foi essa paciente de efeito colateral na sua condução, na prática? Essa paciente, o que a gente observa, que aconteceu nessa paciente, eu tenho observado com outras pacientes também. A fase da indução, 6 semanas de carbotaxol semanal, é muito tranquilo, né? A gente faz isso para outras doenças. É uma fase tranquila, é uma quimioterapia tranquila.
Só que quando ela começa a radioterapia, ela vai estar no nadir da toxicidade da indução. Vai estar com baixa reserva medular. Então, essas pacientes têm mais toxicidade hematológica, fazem mais plaquetopenia, mais neutropenia. Eu consegui, para essa paciente, não atrasar o tratamento, porque eu monitorei hemograma semanal e fiz uso de filgrastim, para ela conseguir ciclar a cisplatina e conseguir fazer a radioterapia com segurança. Então, a gente precisa monitorar de perto. O estudo Interlace, ele mostra esse aumento de toxicidade e ele não mostra atraso do tempo total de radioterapia, o que é muito importante, porque a gente sabe que se a gente passa daquele tempo de 56 dias de total de radioterapia, a gente tem um efeito deletério na taxa de cura. Então, a gente tem que cuidar para manter esse tempo ideal de radioterapia. Samantha, excelente. Então, você usou Interlace Trial para essa paciente, com quimio de indução, seguido de quimio rádio, né? O Daniel, acho que tem uma pergunta em relação a... Primeiro, eu acho um comentário do estudo, né? A gente, principalmente para quem é mais jovem, está assistindo esse podcast, a gente fica esperando só avanços na medicina, atualmente oncologia, com uma droga nova, um TKI novo, e é bacana a gente ver um avanço super importante com o que a gente já tem no armário, né? Já tem lá na prática, né? Já está lá guardado. Quimioterapia boa e velha. Sim. Né? Então foi bem interessante. E minha pergunta para a Samantha, acho que ela deixou bem claro que não é simples, né? Eu imagino, né? Depois das 6 semanas, a medula do paciente não vai estar simples, né? Além da... Vou dividir a pergunta em 2 partes. Se além da toxicidade hematológica, se ela vê mais algum outro tipo de toxicidade que a gente tem que se preocupar. E em relação à mielotoxicidade, se você altera um pouco, qual que é o limite, às vezes, que você usa para liberar a platina concomitante em relação à parte hematológica do paciente. Uma dica aí até para quem está acompanhando e vendo como vai tratar essas pacientes. A gente tem que tentar manter a dose e intensidade do esquema e não atrasar a radioterapia. A gente sabe que as pacientes têm que receber pelo menos 200 miligramas por metro quadrado de cisplatina concomitante à rádio. E a gente acaba sendo um pouco mais permissivo, principalmente em relação às plaquetas. E eu até entrei em contato com o radioterapeuta quando eu estava tratando essa paciente e perguntei para ele qual é o teu limite de plaqueta para suspender a rádio, porque a paciente já está com 50 mil. E aí ele me falou, não, tranquilo, hoje em dia os guidelines são mais permissivos. Então, para essa paciente, o que me preocupou mais foi a plaqueta, porque os neutrófilos eu resolvi com o filgrastim. E o interessante é que a toxicidade, ela é em torno da 3ª, 4ª semana, e depois melhora, porque passa do nadir da indução, porque você tem um efeito cumulativo de droga. Então, eu tenho observado que não é durante todo o tratamento. O pior momento é da 3ª para a 4ª semana, é uma impressão minha, das pacientes que eu tratei. E a gente tem que monitorar e agir de forma precoce em relação aos neutrófilos. As plaquetas, a gente não tem muito o que fazer para evitar a plaquetopenia, e às vezes a gente, infelizmente, pula alguma dose de cisplatina. A gente não precisa fazer 6 semanas de cisplatina, 5 semanas de cisplatina. A maioria desses estudos novos autorizam que seria a dose de 200 miligramas por metro quadrado. Ótimo. Marcos, tem mais alguma pergunta? Tenho sim. Só em relação ao estadiamento, né? Muda cada vez, né? Todo ano muda, o FIGO vai mudando. Isso atrapalha muito o raciocínio dos trabalhos. Como é que você pensa hoje em estadiamento, ressonância, PET? Uma outra pergunta, em relação ao HPV também, é importante fazer a pesquisa para essas pacientes? Começando pelo HPV. 95% do câncer do colo do útero, ele é causado pelo HPV. Então, essa informação, nesse momento, se a paciente é o subtipo do HPV,
não muda a nossa conduta, porque se ela desenvolveu o câncer, eu sei que é um HPV de alto risco. Então, eu já sei, mesmo sem subtipar, já sei que é um HPV de alto risco, porque ela desenvolveu o câncer. E eu não mudo o meu tratamento com base no subtipo do HPV. Então, nesse momento, essa informação, ela não é importante. Com relação ao estadiamento da FIGO, o Interlace usou FIGO 2008. O A18 usou FIGO 2014. E, atualmente, a gente usa FIGO 2018. Então, qual é a diferença desses estadiamentos? De uma forma bem objetiva, a grande diferença é que nos estadiamentos anteriores, o comprometimento linfonodal não entrava no estadiamento da FIGO, porque era um estadiamento clínico. Em 2018, a FIGO permitiu a inclusão de exames de imagem no estadiamento e a gente teve uma mudança do estadiamento da FIGO. Por exemplo, no Interlace, pacientes 1B1 com linfonodos comprometidos. Então, não é aquele 1B1 bem inicial, é 1B1 com linfonodos comprometidos. Então, essa paciente foi chamada de 1B1 porque era o estadiamento FIGO 2008. Com o estadiamento 2018, essa paciente não seria 1B1, ela seria estadiamento 3C1, por exemplo, se tivesse linfonodo pélvico. Então, essa foi a grande mudança. Então, por exemplo, quando eu falo que o Interlace tem 80% de 2B, muitas dessas pacientes 2B tinham linfonodos comprometidos. Então, muitas não são 2B 2018. E na publicação, né, a gente tem uma atualização desse FIGO e esse número cai um pouquinho, porque muitas dessas 2B, os 80%, são, na verdade, 3C1, porque tinham linfonodos comprometidos. Então, quando eu falo do risco, dos critérios de risco da paciente do Interlace em relação ao A18, eu prefiro falar que 60% tinham linfonodos negativos no Interlace e 80% tinham linfonodos positivos no A18. E aí sim a gente consegue enxergar de uma forma mais clara que a população do A18 é uma população de maior risco. Porque aqueles 80% está um pouquinho contaminado pelas pacientes que eram 2B e tinham linfonodos comprometidos. Não sei se ficou claro isso. Super claro, sabe? E isso tem impacto na nossa decisão terapêutica. Por exemplo, o A18, em bula, o pembrolizumab, ele está autorizado para estadiamento FIGO 2014, 3 ou 4A. O FIGO 2014, 3, por exemplo, a paciente que tem 2B com linfonodos comprometidos, que atualmente é o 3C1, teoricamente ela não poderia usar o pembro. Não sei se vocês conseguiram entender essa diferença. Sim. É a grande... Então, a bula leva em consideração o FIGO 2014. Uhum. Mas se complica, Só que né? a prática, a gente usa o 2018. Lembra muito a fruta. Eu costumo dizer que câncer de colo de útero, a gente tem que olhar ali o estadiamento, claro, porque ele foi mudando ao longo do tempo, mas o que ajuda muito também é a discussão multidisciplinar, né, Samantha? Porque aí a gente vai classificar paciente, enquadrar eventualmente no que está prescrito em bula, se eventualmente a paciente tem alguma contraindicação em imunoterapia, enfim, acho que é muita coisa que vai estar ali no jogo, né? Por isso que eu trouxe a Samantha aqui hoje, que acho que é a maior especialista no caso de câncer de colo de útero, acho que é uma das pessoas que mais tem conhecimento na área, não só de câncer de colo de útero, mas em oncogineco geral. Excelente caso, muito bom. Muito bom, Samantha, obrigado. A gente queria até discutir mais aqui, mas pelo adiantado da hora, a gente vai pedir só para você, então, deixar os seus contatos, sabe? Como é que as pessoas te encontram para escutar a sua opinião
E mais uma vez te agradecer pela presença aqui hoje. Muito obrigado, adorei. Por mim, eu ficava aqui mais 1 hora falando desse assunto, que é realmente muito interessante com todas essas novidades que a gente teve aí desde 2023. Eu atendo no ICESP, né, só setor público no ICESP, e atendo da parte privada no Hospital Santa Catarina e na Clínica Oncologistas Associados. E eu tenho meu Instagram também, doutora Samantha Cabral. Muito obrigada aí pelo convite, adorei esse encontro com vocês. Samantha, muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Marcos, obrigado pela presença aqui hoje. Daniel, obrigado. Eu ia brincar que se ela ficasse mais 1 hora falando, é capaz que a Figo soltasse outro estadiamento. Se bobear, 2026, acho que sim. Pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Queria agradecer aí o fato de vocês estarem nos acompanhando nas redes sociais e convidar vocês para os nossos próximos episódios. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Nos sigam, hein? YouTube, Spotify. Até mais, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau, Samantha. Valeu.